E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Deus, Ele tem para mim e para você uma vida produtiva. Nós temos estudado as parábolas, e hoje nós vamos falar da parábola do talento, que está em Mateus 25, verso 14. Se você puder olhar na tela, é melhor, porque eu vou ler na nova tradução, linguagem de hoje, vai ficar melhor para nós lermos o mesmo texto. Então, vamos falar da parábola dos talentos. Diz assim a palavra do Senhor: e também, como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Guarda isso que é importante. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei, mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. É isso que nós queremos ouvir da boca do Senhor, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 24. Se terminasse aqui, essa parábola terminaria muito bem. Mas vamos lá. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: olha o que recebeu 1 talento disse: eu sabia que o Senhor é homem severo e que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e o que tem em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que ele tem será tirado. E lancem fora o servo inútil das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga misericórdia. Nós acabamos de ler então aqui a parábola dos talentos, e nós vemos que aqui tem um homem. Esse homem representa a Cristo. Esse homem que confia os seus bens e sai para viajar. Esse homem, ele separa então 3 administradores, pessoas que ele eram de sua confiança, e ele entrega a cada um talentos. Ele entrega a cada um, ele confia talentos a cada um conforme a sua capacidade. Então esses servos eram servos que o Senhor confia talentos, e eles tinham clareza que esses talentos que foram entregues para eles deveriam ser muito bem cuidados e deveriam ser multiplicados. Esses 3 homens são homens de caráter, são homens de responsabilidade. Mas nós vemos que nessa parábola, 2 deles, eles começam a trabalhar de forma fiel e multiplica ali o talento confiado por esse Senhor, que representa Cristo. Mas um deles tinha uma leitura errada desse Senhor. Ele entende que o Senhor é um homem severo, um homem muito duro, um homem que quer colher aquilo que não plantou. Diga misericórdia. E aí ele fica com medo de multiplicar. E ele, infelizmente, ele não faz o que era para ele fazer. O primeiro servo que nós vemos aqui, ele é alguém que claramente é uma pessoa hábil, uma pessoa confiável. E aí ele recebeu ali 5 talentos e ele multiplica mais 5.
e ele entrega para o Senhor, devolve 10. Nós vemos que o segundo, ele recebe 2 talentos. E ele também é alguém habilidoso. Alguém que vai lá e multiplica mais 2. E entrega para o Senhor 4 talentos. Mas o terceiro, infelizmente, ele enterra o talento. Ele recebeu 2. E ele vai lá para devolver 2 talentos para o seu Senhor. E todos recebem elogio, porque eles entenderam a sua responsabilidade. Eles entenderam que foi confiado algo precioso que precisava ser multiplicado. Mas esse terceiro, que tinha uma leitura errada desse Senhor, infelizmente, ele não multiplica os dons e ele recebe ali uma exortação. Esse homem que representa Cristo é um homem que viajou, foi para um lugar muito longe, e com certeza ele demorou, e a demora desse Senhor em voltar fez com que esse terceiro, que havia recebido apenas 1 talento, ficasse tranquilo. Uma hora ele vai voltar, e a hora que ele voltar, eu entrego aquilo que ele me confiou. Infelizmente, fez dele alguém desencorajado, complacente, um servo infiel. Mas no verso 19 diz assim: mas por fim, a hora de prestar conta chegou. E depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Presta atenção, pode ser que está demorando, mas eu tenho uma garantia para você: o Senhor Jesus está voltando. E a hora que nós menos imaginamos, ele virá. E assim como é contado nessa parábola, nós vamos prestar contas. A reação desse mestre, então, esse Senhor é alguém muito grandioso e alguém muito generoso. Ele confia os seus bens a servos fiéis. Aqueles que multiplica, ele dá mais possibilidade, mais autoridade, mais talento. Então, esse Senhor, que é um Senhor generoso, ele recompensa aquele que é fiel. Eu e você somos esses servos hoje. A cada um de nós, Deus confiou dons, talentos, habilidades, coisas que para Ele, para Deus, para o nosso Senhor, é muito importante, foi colocado em nossas mãos. E aí, a grande pergunta desta noite é: o que nós estamos fazendo com os dons, talentos e habilidades que Deus nos deu? Que eu e você possamos ser encontrados como servos fiéis. Diga amém. Então eu quero tirar desse texto 5 lições que podemos tirar desta parábola. A primeira lição é o seguinte: em primeiro lugar, reconheça o Senhor como aquele que confiou os seus tesouros. Nós vemos aqui que o Senhor, ele confia talentos. E aí eu já quero começar explicando para você o que é esse talento. Pode parecer, as pessoas usam muito talento, habilidade, dons, mas se for na origem da palavra, esse talento fala de dinheiro. Talento pode ser de ouro ou de prata. Vamos usar o talento de ouro. Então, o talento equivale a 35 quilos de ouro. Um talento é 35 quilos de ouro. Se você for ver quanto custa hoje, 1 quilo de ouro é 306 mil reais. 1 quilo de ouro te ajudaria? Quem que ajudaria aqui 1 quilo de ouro? 1 quilo de ouro é 306 mil reais. Mas presta atenção. 1 quilo de ouro, perdão. 1 quilo de ouro é 306 mil reais. Mas um talento são 35 quilos de ouro. É igual a 11.410.000 reais. Então um talento é 11.410. Aquele que recebeu apenas um talento, quanto que ele recebeu? 11.410. Pergunta: resolveria parte dos seus problemas? 11.410? É o que foi confiado, aquele que foi confiado menos. Mas a outro foi confiado 2 talentos, tá? 22.820. E a outro foi confiado 5 talentos, quase 60 milhões de reais. Isso é o que foi confiado para esses administradores. Esse dono, então, desses bens, ele vai se ausentar do país e ele procura homens dignos, mulheres dignas, pessoas hábeis e confiáveis, para que ele possa deixar ali aquilo que é seu. E aí ele vai entregar aquilo que é seu, para que seja cuidado, multiplicado, e ele vai viajar. Mas aqueles que receberam o dom, o talento, a habilidade, esse recurso, esse talento, essa grana, ele sabe que uma hora ele vai voltar e ele vai pedir para que seja prestado contas. O Senhor então é alguém generoso, alguém que é muito justo,
Mas aquele que é generoso e justo e que entrega o talento, ele vai entregar conforme a minha e a sua capacidade. O texto aqui mostra que é conforme a nossa capacidade. E aí eu sei que aqui está falando de recurso, de dinheiro, talento, moeda. Mas historicamente também é falado em relação a talentos, dons, habilidades que nós temos. E aí eu estava meditando em cima disso, né? Pergunta, Deus está preocupado com dinheiro, irmão? Deus tem problema com dinheiro lá no céu? Deus está preocupado com o dinheiro desse mundo? E eu pergunto para você, que é a pergunta que eu fiz para mim também. Para Deus, o que há de mais importante no planeta Terra? São as vidas. São as pessoas. E aí eu quero aqui já começar essa mensagem dizendo para você. Será que uma vida vale 11.410.000 reais? Menos? Mais? Para Deus, quanto vale uma vida? Então, e aí eu estive meditando, né, que o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que Ele recompensa, né, nós precisamos reconhecer que Ele é aquele que confia tesouros, coisas importantes. Aí quando eu olho para a minha vida, para minha esposa, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para tanto de coisa que Deus tem colocado nas minhas mãos, isso são coisas muito mais valiosas do que 11.410.000. Isso é muito mais importante do que dinheiro. Embora Deus também tenha dado dinheiro para mim e para você. Talvez um pouquinho menos só que 11.410.000. Mas Deus nos deu casa, carro, família, recursos, talentos, dons, habilidades. Então quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família e quando eu olho para você, eu vejo que Deus tem sido muito generoso conosco. E nós precisamos reconhecer que é Ele que nos dá. É Ele que confia nas nossas mãos. E um dia eu vou prestar conta da mulher que dorme do meu lado na minha cama. Um dia eu vou prestar conta dos meus filhos que eu estou cuidando. E acredite, a minha esposa e a sua esposa é uma terra fértil demais. O seu marido também. Os seus filhos é uma terra fértil demais. E nós devemos cuidar, nós devemos semear, nós devemos multiplicar. Então Deus tem me abençoado em todas as áreas da minha vida, inclusive na questão espiritual. E eu fui chamado, porque Deus me deu um filho, Deus me deu uma esposa, Deus me deu muitas coisas. E um dia eu vou prestar conta diante de Deus. Porque um dia ela vai deixar de ser a minha esposa e ela vai ser a noiva de Cristo. Um dia eu vou apresentar aquela que foi a minha esposa, mas que agora é a noiva de Cristo. E eu como marido, eu vou prestar contas. Pergunta para mim e para você é: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos? Nós somos cooperadores de Deus. E Deus nos ama tanto que Ele foi, mas Ele confiou nas nossas mãos. Nós somos pastores. Deus nos deu igreja para cuidar, para ensinar, para pastorear. São vidas que são muito importantes. Então Deus, Ele deu tantas coisas para mim e para você. Deus, Ele deu dons. Deus, Ele deu o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. O que eu tenho feito, sabe? Eu preciso reconhecer que Deus tem sido muito generoso comigo. Porque só do Espírito Santo viver dentro de mim, habitar dentro de mim, é muita bondade de Deus. Esse Deus que é generoso e justo, Ele confia os dons, os talentos, conforme a habilidade de cada um. Eu não sei se Deus confiou 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Se eu for falar de dinheiro, de grana, de que Deus mais ama, eu vou dizer para você, Deus tem confiado muito para nós. Como pastor, Deus tem confiado numa rede, Deus tem confiado numa igreja, Deus tem me dado a oportunidade de pregar para você, Deus tem a oportunidade de ir para a internet, falar para outras pessoas. Então eu vou dizer para você, Deus tem sido muito generoso. Você tem uma esposa, um marido? Você tem um filho, você tem uma família? Deus tem sido generoso com você. Então, com essa ótica eu posso dizer para você, você é o de 5 talentos. Você é alguém que foi confiado coisas muito valiosas. Deus colocou coisas muito preciosas na sua mão. E Deus entregou essas coisas para você, sabe por quê? Porque você tem capacidade. Porque quem te capacita é o Senhor. Então tudo que nós temos vem dEle. Tudo que nós temos é recurso dEle. Pastor, mas fui eu que trabalhei para comprar esse carro. É verdade. Mas quem te deu força para adquirir, quem abriu a porta de emprego para você, foi Deus. E eu creio que Deus, Ele quer te dar ainda mais coisas. Mas eu sempre quero ressaltar para você, carro, casa, tudo isso é bom, faz parte do propósito, glória a Deus. Mas Deus tem nos confiado vidas, que são muito importantes. Em segundo lugar, trabalhe com zelo e fidelidade para honrar ao Senhor.
É Deus que me dá tudo. Tudo que eu tenho nas minhas mãos, um dia eu vou ter que devolver para Ele, porque pertence a Ele. Mas em segundo lugar, trabalhe com zelo e fidelidade. Por quê? Porque você foi chamado para honrar a Deus. Tudo que Deus colocou nas suas mãos, irmão, tem que multiplicar. Tudo que você colocou, tudo que Deus confiou nas suas mãos, um dia você vai devolver para Ele. Aí pergunta, como que você vai devolver para Ele? Então, as pequenas coisas que Deus tem dado para nós, nós precisamos enxergar como dádiva de Deus, presente de Deus. Eu tenho que zelar por aquilo. Pode ser o meu carro, pode ser minha casa, pode ser minha família, pode ser minha esposa, pode ser a célula que Deus colocou nas minhas mãos, pode ser alguém que está no ministério de louvor, pode ser você, irmã, que leva o bolo lá na célula na hora da comunhão, pode ser você, o irmão, que usa o seu carro para buscar o pessoal na célula. Por quê? Porque no reino de Deus, o Senhor confiou a cada um de nós dons, talentos, habilidades. Deus confiou para nós pessoas. Deus confiou nas nossas mãos dinheiro. Deus confiou na nossa mão recursos. Tem coisa, irmão, que só você tem. Fala para o irmão que está do seu lado. Tem coisa que só você tem. Tem coisas que Deus deu para você. São responsabilidades que Deus confiou nas suas mãos. E a pergunta é, o que eu tenho feito com o que Deus tem confiado nas minhas mãos? Eu tenho vivido com zelo e com responsabilidade? É desta forma que eu estou, tratando a minha vida. Eu posso fazer algo, eu posso estar fazendo algo, você pode estar fazendo algo que ninguém está vendo. Que pode parecer que não é importante. Pode ser que faz tempo que ninguém elogia algo que você faz. Ninguém está vendo. Mas eu quero dizer para você, Deus está vendo. O que você faz em primeira instância é para Deus. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos, não fica aguardando alguém te elogiar, sua esposa, seu marido, seu filho, alguém te agradecer. Não, faça para Deus. Faça com muito zelo, faça com excelência. Então, tudo na sua vida, tudo na minha vida, eu devo fazer para Deus. Por quê? Porque Deus está vendo. E um dia Deus vai recompensar a mim e você. Pode ser que você está fazendo algo que Deus confiou nas suas mãos, mas pode ser que você está sendo resistido. Pode ser que o diabo está te resistindo. Pode ser que alguém dentro da sua casa está te resistindo. Pode ser que você está vivendo um momento que pessoas estão te humilhando. Pessoas, pode ter momentos que você está se sentindo sozinho, vontade de parar. Mas eu quero dizer para você, não para. Porque aquilo que Deus confiou nas suas mãos é algo muito importante. Aquilo que Deus entregou para você, você deve fazer com muito zelo, com muito cuidado. Por quê? Porque é para Ele. O dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, é para a glória dEle. Então fala para o irmão que está do seu lado, irmão, não para. Se você parou, começa a fazer. Retoma, faça aquilo que Deus te deu como dom, habilidade, a capacidade, aquilo que Ele confiou nas suas mãos, você jamais deveria ter deixado de fazer. Deus, Ele só nos dá aquilo que nós temos com capacidade de fazer. Aqui nessa terra, irmão, nós vamos fazer coisas maravilhosas para Ele. Nós vamos servir a Deus. Nós vamos honrar a Deus. Mas é interessante, porque as pessoas acham que o trabalhar para Deus, o servir é só aqui na terra. Mas eu vou dizer para você, quando nós estivermos no céu, nós vamos estar lá servindo também. Por isso que quem teve o coração mudado, transformado, quem é filho, ele sempre está servindo. Ele sempre está ativo na igreja local. Ele está sempre servindo. Por quê? Porque Deus mudou o nosso coração, a nossa vida, e nós estamos aqui para servir o Senhor. Só que quando a gente deixar esse corpo, irmão, nós não vamos ter mais doença, fraqueza, limitação. E Deus, Ele fala o seguinte, aquele que for fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Se você aqui em vida for alguém zeloso, caprichoso, você está fazendo tudo para Deus com excelência, quando você fechar os seus olhos aqui, você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Porque diante do Senhor, nós seremos honrados. Porque diante do Senhor, nós vamos continuar servindo e honrando a Ele. E conforme eu fui fiel aqui, eu vou receber algo grandioso diante de Deus. Diga glória a Deus. Em terceiro lugar, não seja negligente com os recursos do Senhor. A Bíblia aqui nós vemos que o Senhor fala, servo mau e negligente. Esse servo que foi mau e negligente, o que ele tinha? Um pensamento errado a respeito de Deus. A maioria das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, que fazemos errado, é porque nós temos um pensamento errado.
Então, práticas erradas fala de um pensamento errado. E como que eu vou conhecer a Deus? Você está conhecendo a Deus porque você está aqui no culto, você está ouvindo a palavra de Deus. É lendo a palavra, é tendo um relacionamento com o Senhor. Esse servo falou que Deus era severo e injusto. Nosso Deus não é severo e injusto, Ele é amoroso e justo. Nosso Deus é generoso e justo. Em vez desse servo, ele pegar ali os recursos, né? E ele multiplicar, ele pegar aquilo que foi dado para ele e ele multiplicar, ele simplesmente enterrou. Por quê? Porque ele estava com medo. Ele foi infiel. Mas sabe, na igreja está cheio de gente que age assim. Está cheio de pessoas que têm dons, talentos, habilidades, mas tem medo. Irmão, vamos abrir a sua casa e vamos começar uma célula na sua casa. Ai, pastor. Aí nós estamos na célula, falando, irmão, hoje você vai fazer uma oração do início da célula. Hoje você vai fazer uma oferta no momento da célula. Hoje você... Aí ele fala, não sei falar. Tenho medo. Lá no seu trabalho, compartilha o que Deus tem feito na sua vida. Tenho medo. Por que tem medo? Porque não conhece o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Porque é o poder de Deus. Irmão, você é alguém especial para Deus. Você é alguém que Deus pôs o Espírito Santo, dons, talentos e habilidades. E presta atenção, Deus vai usar poderosamente a sua vida. Então não negligencie o que Deus te deu. O que Deus te deu é muito precioso. Irmão, você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo de Deus vai usar a sua boca. As palavras são suas, mas o poder que vai se manifestar através das suas palavras é o poder de Deus. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos, a mão é sua, mas o poder é de Deus. Você vai abrir a sua casa para uma reunião, a casa é sua, mas Deus vai se manifestar lá. Então quando nós não negligenciamos o que Deus nos deu, o que Deus colocou na nossa mão, porque nós não temos medo de Deus, e se Deus não fizer, e se Deus agir, e se eu perder, e se as pessoas não vierem, e se, chega, nós vamos se dispor nas mãos de Deus, e Deus vai nos usar. É a sua voz, é o seu corpo, é a sua casa, é o seu carro, é a sua família. Você foi escolhido pelo Senhor. Você tem ideia que no meio de tantas pessoas, irmão, Deus te escolheu? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é escolhido por Deus. Você foi pensado por Ele, você foi escolhido por Ele. Na sua família tinha pessoas mais bonitinhas, mais habilidosas, mais estudadas, tinha pessoas melhores, mas Deus pegou você. Por quê? Para que a glória seja dele. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus podia escolher outra cidade para plantar tantas igrejas, mas Deus escolheu Mauá. Talvez nessa cidade tenha outras igrejas com mais recursos, com pessoas talvez até mais estudadas, mas Deus escolheu a gente. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós não vamos ser covardes. Sabe por quê? Porque a covardia traz esterilidade. Quando as pessoas têm medo de Deus, medo da obra de Deus, medo de servir ao Senhor, elas se transformam em pessoas estéreis. Elas deixam de multiplicar o seu dom, o seu talento. Vou dizer para vocês do louvor, era para ter mais pessoas aqui em cima. Mas sabe por que alguns não estão aqui? Porque tem medo. Não sei tocar ainda, ou não vai fazer uma aula, não vai se aprimorar. Era para ter mais pastores aqui. Mas sabe por que não tem? Medo. Era para ter mais casas abertas para reunião de célula. Mas sabe por quê? Não tem medo. Porque tem negligenciado aquilo que Deus deu. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo, Ele vai mover aqui nesse lugar. No verso 24 diz assim: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, e que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Pergunta, Deus é assim? Não. E é interessante que Deus, aí ele fala, né? Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. É interessante se nós
olharmos no verso 26, que não está aqui na minha tela, não tem problema, nós vamos ver que o Senhor, ele responde a essa afirmação o seguinte: então se você sabe que eu sou esse, sabe que junto onde não plantei, que quero colher onde não semeei, por que você não entregou para os banqueiros? Eu não sou esse. Mas se eu sou esse que você está falando que eu sou, você deveria ter agido de forma diferente. Presta atenção, Deus, ele colocou coisas preciosas nas nossas mãos, e nós vamos servir a Deus, nós vamos multiplicar. Nós vamos ser aqueles que vão receber do Senhor a frase: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aqueles que não multiplicam aquilo que Deus colocou nas suas mãos, eles trazem grandes prejuízos para o reino de Deus. Vamos fazer a conta aqui rápida, né? Tinha um de 1 talento, outro de 2 talentos, outro de 5 talentos. Então vamos lá. O de 5 talentos multiplicou, virou quanto? 10. O de 2 talentos multiplicou, virou quantos? 4. 10 mais 4? 14. O de 1 talento era para multiplicar, virar 2. Continuou com 1. A soma total, quanto deu de talentos? 15 talentos. 15 talentos foram devolvidos para o Senhor quando ele retornou da viagem. Quantos eram para ter? 16. Quanto faltou? 11.410. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: 11.410 faz diferença para você? Estamos falando de dinheiro. Agora vamos falar para o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Faltar a sua família lá no céu, vai fazer diferença para Deus? Os seus amigos, se eles faltaram lá no céu, vai fazer diferença para Deus? Agora pergunta: a quem Deus confiou a sua família? Para mim? Eu que tenho que pegar o seu endereço e ir lá pregar o evangelho para a sua família? Lá na GM, lá na empresa que você trabalha, a quem Deus confiou? Quem é a pessoa que tem o acesso? Quem foi o contratado? Quem tem lá o carimbo na carteira? Quem tem o acesso? Quem tem o crachá? É você, não sou eu. Então presta atenção, Deus, ele deu dons, talentos, habilidades, acesso, conexões, pessoas. Ele confiou a você algumas coisas que ele não confiou a mim, e ele confiou a mim algumas coisas que ele não confiou a você. Só que cada um de nós um dia estaremos diante dele e vamos prestar contas. Eu e você podemos ser um crente negligente e viver essa vida como se nada tivesse acontecendo. Ah, Senhor, estou aqui, o Senhor salvou, estou aqui, estou tudo bem, maravilha. Aí ele fala: cadê seus filhos? Cadê sua esposa? Cadê seus amigos? Todos eles eram pessoas que eram importantes, e eu dei dons, talentos, habilidades, eu confiei eles nas suas mãos. Mas eu creio que Deus vai usar as nossas vidas em nome de Jesus. Deus, ele nos deu talentos, habilidades, né? Deus deu condições de nós, como igreja, não sermos uma igreja só de domingo, mas ser uma igreja que se reúne nas casas. Então nós temos condições, estratégias, né? Da nossa casa ser lugar de ganhar vidas para Jesus. A nossa casa não é uma casa onde a gente só dorme. A nossa casa não é a casa onde a gente só come. Não, a nossa casa é lugar de salvação. A nossa casa é lugar de... A nossa casa, segundo a nossa visão, a nossa casa é a extensão da igreja. Se a minha casa não está sendo extensão da igreja, a sua casa está sendo extensão da igreja, irmão, alguma coisa está de errado. Eu acredito que você está na igreja certa, mas você está com a visão errada. Então, quando você vai ser membro aqui dessa igreja, você passa lá pelo conhecer na Igreja Batista Água Viva, você escuta falar da visão. Nós somos uma igreja onde a nossa casa é a extensão da igreja. Na nossa casa ensaia louvor, ensaia ou não ensaia? Vai lá o pessoal ensaiar, né? Para poder estar aqui no domingo. Na nossa casa tem aconselhamento, na nossa casa tem reunião de célula, na nossa casa acontece um monte de coisa. Sabe por quê? A nossa casa é a extensão da igreja. Deus te deu uma casa, pode ser de aluguel, irmão, mas você está pagando aluguel, é sua, aleluia, glória a Deus. Você está lá, Deus, ele pode te dar uma casa própria. Presta atenção, tudo que você precisa para o cumprimento do propósito, Deus vai te dar. Casa para Deus não é nada, carro para Deus não é nada. O que é importante para Deus são vidas. Quando você se importa com vidas, e quando você precisa de algo para ganhar vidas, Deus, ele abre portas e ele abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Então a negligência vai gerar esterilidade. Se eu e você, sabe, formos negligentes na obra do Senhor, infelizmente nós vamos ser estéreis em áreas da nossa vida. Mas Deus, ele quer nos dar vidas, ele quer nos dar recursos, ele quer nos dar pessoas, e todos nós um dia vamos
se apresentar diante de Deus. Infelizmente, algumas pessoas chegam diante de Deus de mãos vazias. Porque elas acham que a salvação, que a vida termina na salvação. Então, eu fui salvo, está tudo resolvido. Não, irmão, a salvação é só um concerto de rota. Lá no jardim do Éden, o homem e a mulher foi feito para a glória de Deus, para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor. A salvação é uma questão apenas de acertar a rota. Depois que acertou a rota na nossa vida, agora nós vamos servir ao Senhor com alegria. Então, se você ainda não se achou nessa igreja local, se você ainda não está servindo no ministério, se você ainda não abriu sua casa para ter uma célula, se você ainda não vai na célula e não faz algo na célula, um bolo, uma torta, ou você não é um anfitrião, se você ainda não se achou, irmão, em nome de Jesus, essa noite você vai se achar. E você vai ser uma bênção no reino de Deus. Você vai ser uma bênção nessa igreja local. Sabe por quê? Se você negligenciar o que Deus deu para você, está tendo um grande prejuízo no reino espiritual. Tem pessoas aqui que têm um dom de cura. E aí você pega o seu dom de cura e fica guardadinho. Não vai nem para a célula. Chega um momento aqui, tem alguém enfermo, você fala, não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é com o pastor. Mas o pastor não tem dom de cura. Fala, mas devia ter, não, cada um tem um dom diferente. Não é porque é pastor que tem um dom. Então Deus, Ele usa, somos sacerdotes, somos ministros. Então se você é aquele que tem dom de cura, irmão, é você que Deus vai usar. Outros têm outros dons, tem evangelista aqui, vários evangelistas. Todo mundo evangeliza, mas quem tem o dom de evangelismo, ele vai fluir mais. E mais do que evangelizar, você vai levantar outros evangelistas. Você vai ensinar a célula como evangeliza. Você vai levar muitas pessoas para a célula. Eu conheço pessoas aqui que são evangelistas, são a bênção. Outros aqui são pastores, são pessoas que ouvem a ovelha, cuida da ovelha, conversa da ovelha e vai visitar a ovelha. Cada um no seu dom, cada um na sua habilidade. Não negligencie o seu dom. Às vezes eu escuto crente falando, eu vou dar um tempo no meu ministério, eu vou dar um tempo na minha casa, na reunião da célula, eu vou dar um tempo de ministrar no louvor. E se o Senhor Jesus voltar bem nessa hora? E pior, você ficou 1 ano dando um tempo no seu ministério, no seu chamado. E quando o Senhor for prestar conta, você vai ter que prestar desse 1 ano parado. Falou, Deus, foi 1 ano sabático. Mas quem deu esse ano sabático para você? Você se deu 1 ano sabático? Então presta atenção, quando eu e você negligenciamos o que Deus confiou nas nossas mãos, nós estamos causando um grande prejuízo no reino espiritual. Em quarto lugar, nunca confunda herança com recompensa. Existe um paradoxo na palavra de Deus quando fala de herança e de recompensa. A herança, irmão, é algo que é recebido pela graça de Deus. A herança vem junto com a salvação. Quantos aqui são salvos? Aleluia. Existe uma herança dos salvos. Então, no pacote de salvação vem um monte de coisa que talvez quando você aceitou Jesus você nem sabia. Então, hoje você tem parte da sua herança, a questão da cura. Então você faz parte da sua herança. Você é membro do corpo de Cristo. No seu corpo não tem mais maldição nem enfermidade. Então você vai tomar posse da sua cura, porque é uma herança. Então tem muita coisa que vem no pacote de salvação que é herança. Quando eu fui salvo pela graça e eu recebi muitas coisas. Tem parte da herança que eu só vou receber quando eu tiver maturidade para tomar posse. Então tem gente que fala, pastor, por que eu ainda não tenho meu salário de 10 mil reais? Talvez é porque você ainda não tem maturidade para ter esse salário. Pastor, por que eu ainda não tenho meu carro, minha casa própria? Talvez é porque você ainda não tem maturidade para se apropriar disso. Então a herança vem quando? Quando nós temos maturidade. Então é como se você tivesse uma grande herança para receber ou para passar para alguém, e aí um carro, por exemplo, né? Às vezes tem um adolescente que quer dirigir um carro e quer tomar posse do carro do pai, mas enquanto ele não tirar a carta e não tiver 18 anos, o carro é dele também, porque o carro é do pai, o carro é dele, mas aí ele precisa ter a idade, ele precisa ter a carta, e aí ele pode dirigir. Assim são as coisas no reino espiritual. Você já tem acesso a tudo, tudo é seu, tudo que é do pai é seu. Então você tem uma grande herança para receber. Mas aí eu e você precisamos discernir o que eu preciso fazer para tomar posse dessa herança. Muitas coisas são através da fé.
Muitas coisas, Deus, Ele aguarda a nossa resposta, a nossa maturidade. Eu creio que eu e você vamos desfrutar de toda herança. Mas tem uma outra coisa que é a recompensa. A recompensa não é herança. A recompensa eu recebi automático através de quando Jesus entrou na minha vida. Mas a recompensa é outra coisa. A recompensa fala de trabalho. A salvação fala da morte de Jesus. Ele morreu, eu fui salvo. Herança. Recompensa não, trabalho. E Deus, irmão, Ele não tem para você apenas a herança. Ele tem para você também a recompensa. Então uma igreja que conhece a palavra de Deus é uma igreja que é salva, mas que busca a recompensa. Tem muitas igrejas que param, ou muitos crentes que param na salvação. Então, se fosse só ser salvo e acabou, irmão, depois o pastor vai te batizar, ele já deixava você lá embaixo, lá você morria afogado e já está resolvido sua vida. Para que depois do batismo você vai viver? Se sua vida terminasse na salvação, a gente já resolvia a sua vida ali, acabou, morreu, enterra, e já foi morar com o Senhor. Glória a Deus, irmão, aleluia. Não ia ter nem igreja, né? Então, mas não. Quando você foi salvo, quando você foi batizado, quando você se membrou numa igreja, só começou, irmão. Agora nós como igreja local, nós como povo de Deus, nós temos uma recompensa para receber diante de Deus. E como que eu vou receber essa recompensa? Através do trabalho, através dos meus dons, através do meu talento, da minha habilidade. E eu creio, irmão, que Deus tem algo grande para você, uma recompensa muito grande. Essa recompensa vai ser recebida onde? Talvez parte dela você vai receber aqui, mas a maior parte vai ser lá no céu. Deus vai te pagar, irmão. Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Você trabalhou, você serviu, você esteve no ministério, você deixou de dormir, você deixou às vezes sua esposa, deixou às vezes seu filho, foi na chuva, gastou o pneu do seu carro, gastou gasolina, levou para o encontro, pagou ficha, ficou lá, dormiu no carro porque não tinha lugar para dormir. Você fez, sabe para quem que você fez? Para Deus. Então, às vezes nós estamos esperando recompensa do homem. Ah, meu pastor nem me elogiou no final do encontro. Ah, meu pastor, irmão, não espera nada do homem não. A sua recompensa virá de Deus. E quem tem esse discernimento sabe, eu vou fazer a obra de Deus com alegria. Sabe por quê? Eu estou atrás de uma grande recompensa. Imagina aqui comigo uma situação. Um homem que tem ali os seus filhos são novos, e aí, quem é pai sabe do que eu estou falando, de manhã tem que insistir para o filho ir lá, né, acordar e estudar. Imagina um homem rico que todas as manhãs ali, né, ele insiste com seus filhos para ir lá, para estudar e tal, e tem um que se destaca mais, tem um que gosta mais de estudar e se esforça. E aí esses filhos crescem, e o pai é um pai rico empresário. E aí esse pai rico empresário, ele falou, agora vocês já são maiores, vocês já são crescidos, eu preciso que vocês comecem a vir na empresa, comecem a trabalhar na minha empresa e comecem a aprender todo o serviço. Imagine que somente um se interessa, os outros relapsos, relaxados. E aí um se interessa, um ajuda, estudou muito, agora está envolvido com o pai na empresa. E aí chega um momento que o pai precisa agora passar a presidência da empresa para alguém. Pergunta, para qual filho esse pai vai passar? Para aquele que estudou? Para aquele que veio na empresa trabalhar? Para aquele que é esforçado? Para aquele que prevaleceu, né? Aquele que não negligenciou? Presta atenção, se eu e você somos assim, como que será que Deus é? Presta atenção, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então você tem coisas que pode parecer que não são tão importantes, mas presta atenção, na nossa vida tudo é importante. Na nossa vida tudo nós fazemos para o Senhor. Um dia eu ouvi frases que marcaram a minha vida, e dentro da mordomia cristã eu fui ensinado o seguinte: o seu trabalho que você faz é um sacerdócio. Você não faz para o homem, você não faz para o seu chefe, você faz para Deus. Você pode ser um vendedor de uma empresa, mas você não está vendendo para uma empresa, você está servindo a Deus. Ah, o cara é um sapateiro, está fazendo um sapato para alguém comprar. Não, você está fazendo para Deus. Ah, é um atendente numa empresa, para Deus. No final das contas, tem uma empresa lá, mas atrás daquela empresa, atrás daquele chefe, sabe quem tem? Deus.
Então eu e você podemos fazer tudo que nós fazemos para Deus. Eu sou marido, eu sou pai, mas além de eu fazer as coisas para minha esposa, para os meus filhos, eu devo fazer para Deus. E sabe, um dia eu vou receber recompensa diante dele. 1 Coríntios 3:12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará sua luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construir, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Então presta atenção, tudo que nós estamos fazendo está sendo computado diante de Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. E a Bíblia diz que eu posso fazer com ouro, prata e pedras preciosas. São metais, são coisas que são importantes, são coisas que, quando forem provadas pelo fogo, como diz a palavra de Deus, são obras que não vai se queimar. O ouro, quando eu coloco fogo, ele não queima, apenas purifica e fica mais precioso e valioso. Mas se eu estou edificando algo sobre madeira, palha e feno, quando vier a provação do fogo do Senhor, vai acabar. Então, o que vale mais? Uma tonelada de feno ou uma pedra de diamante? Tem gente, irmão, que está edificando uma tonelada de feno. Pode parecer uma obra gigantesca. Mas presta atenção. Não é o que as pessoas estão vendo. Você não está fazendo para as pessoas ver. Você está fazendo para Deus. E a obra que vale para Deus é a obra que Deus mandou a gente fazer. Está dentro do nosso chamado, está dentro do nosso propósito. Não quero te confundir, irmão, mas eu posso pregar aqui na carne, no bife. Você pode liderar uma célula no seu braço, na sua força. E pode ser que você seja elogiado como um líder de célula, como um pastor. Mas pode ser que um dia diante de Deus é uma grande obra de palha, feno e madeira. E acaba tudo. Mas pode ser que é um irmãozinho que está lá. Uma irmãzinha que está lá orando na casa dela. Um irmãozinho que está lá liderando uma célula. Que está edificando sobre ouro, prata e pedras preciosas. Pode ser que aqui ninguém te percebeu. Fala, nessa igreja ninguém me percebe. Deus está te vendo. E se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, se você está fazendo com excelência para Deus, haverá um dia que você vai prestar conta. E aí, irmão, se é ouro, prata e pedras preciosas, o que você está fazendo, você vai receber uma recompensa diante de Deus. Eu sei que às vezes a gente quer fazer algo que é aparente, né? Que as pessoas veem, que igreja, que pastor, que irmão, que pregador, que palestra no encontro, mas presta atenção, você está fazendo para Deus. E o que computa é o que é feito com ouro, prata e pedras preciosas. Quero fazer uma pergunta para você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você tem feito? Que tipo de pai você é? Palha, feno, madeira? Que tipo de mãe você é? Que tipo de filho você é? Que tipo de empresário você é? Que tipo de funcionário você é? Sabe, que tipo de crente você é? Então, Deus tem nos dado dons, talentos e habilidades, que eu e você possamos ser achados fiéis diante dEle. Quinto e último lugar, no dia da prestação de contas, será um grande dia de alegria para alguns e de horror para outros. Esse dia vai chegar para mim e para você. O grande dia. O dia da prestação de contas. No verso Mateus 25, 23 diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqui nós vemos dois servos que receberam um grande elogio e que receberam uma grande recompensa. Porque eles foram fiel no pouco, foram colocados sobre o muito. Aquele que tinha 2 talentos, agora 4. Aquele que tinha 5 talentos, agora tem 10. E aí Deus tira aquele daquele que não multiplicou e deu para aquele que tem mais. Deus é assim, aquele que multiplica seus dons, talentos, aquele que é zeloso, o de 5 talentos, que faz virar 10, Deus ele vai lá e vai te abençoando mais e mais e mais e mais. Mas você fala, pastor, por que na igreja tem gente que é mais abençoada que o outro? Porque de repente, esse é que tem multiplicado seus dons. Esse é o que tem sido aprovado diante de Deus.
Aí você fala, pastor, na igreja, para Deus tem distinção de um ou outro. Na Bíblia, a todo momento eu vejo distinção. Eu vejo que Deus ele dá para um, não dá para o outro. E na vida, na prática, eu vejo também que Deus dá para um, não dá para o outro. Às vezes eu vejo aquele que tem pouco perdendo e o outro recebendo. Por quê? Porque Deus dá para aquele que é fiel. Eu e você, eu creio que nós aguardamos o dia que nós vamos estar diante do Senhor e receber elogios do lábio do Senhor. Quem gosta de ser elogiado aqui? Você gosta de ser elogiado? Todo mundo, né? Aleluia. É bom ser elogiado. Mas haverá um dia, irmão, que você tem a possibilidade de receber um elogio da boca de Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2,9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso fala do que, irmão? Da eternidade. Eu sei que às vezes a gente usa esse versículo para o dia de hoje, mas aqui, isso aqui fala da eternidade. Isso fala para aquilo que Deus tem preparado para nós lá. Às vezes nós estamos muito focados nessa vida aqui, mas presta atenção, Deus tem algo maravilhoso para nós na presença dele. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus está vindo. E é breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Irmão, se você entender esse versículo, essa pregação, você nunca mais vai ser um crente sentado numa cadeira esquentando no banco da cadeira. Você nunca mais vai ficar um crente que só vem, sabe, para receber. Você vai ser um crente que está sempre pronto para dar, para abençoar, para multiplicar, para servir, para fazer. Se você entender essa mensagem que eu estou dizendo para você, o que mais tem de precioso são vidas, são almas. Você a partir de hoje vai falar, você vai se conectar com o coração de Deus. E você vai valorizar o que Deus valoriza. As pessoas são importantes para Deus. E edificar obra de ouro, prata e pedras preciosas, irmão, é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Apocalipse 21:4 diz assim: ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lá no céu, irmão, não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. Lá vai ser um lugar de muita glória. Diz assim no verso 5: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se eu terminar essa mensagem aqui, gloriosa, sabe por quê? Todos nós receberíamos uma recompensa diante de Deus e acabou. Mas é interessante que para alguns esse vai ser um dia terrível. E eu particularmente acho, e alguns teólogos também eu vejo que acham a mesma coisa, que o mais terrível desse grande dia vai ser a hora que abrirem os livros, né? Porque a Bíblia fala, Apocalipse 20, fala dos livros que são abertos. Primeira questão do livro é o livro de salvação. Eu acho que para a maioria de nós está resolvido. Quantos aqui são salvos? Aleluia. Então, seu nome está escrito no livro da vida. Se você ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus, para o seu nome ser escrito no livro da vida. Esse é o primeiro livro. Mas todos nós estamos escrevendo outro livro, escrevendo um livro. E esse livro fala do nosso dia a dia, do nosso chamado, do nosso propósito. A Bíblia fala para o crente que haverá choro e ranger de dente no dia que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Alguns vai receber servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito colocarei. Mas outros, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente. E eu estava estudando, sabe, o que vai ser terrível lá no céu é de repente quando você abrir o livro e você comparar o que você viveu com aquilo que era para você viver, está muito distante. Deus tinha uma família para você de uma forma, você viu de outra forma. Deus tinha coisas para realizar na sua vida, mas você não realizou. Deus tinha coisas para você viver, mas você não viveu. Sabe por quê? Porque você resolveu viver a sua vida do seu jeito. Você não estudou a palavra, você não entendeu tudo aquilo que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Aí você viveu cheio de medo, de condenação, você viveu cheio de enfermidade, você viveu uma vida terrível. Aí você ora que era para você viver, era para você viver coisas extraordinárias. Irmão, isso me dá uma agonia. Quando eu vejo, falo: Senhor, pode ser que eu esteja distante do seu propósito. Pode ser que eu esteja satisfeito com a vida que eu estou vivendo.
Pode ser que eu seja feliz com a família que eu tenho, com o ministério que eu tenho. Mas pode ser que um dia eu seja surpreendido que o Senhor tenha coisas muito maiores para mim. Então sabe, eu e você precisamos ir aos pés de Jesus. Para descobrir o que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Não dá para alcançar. Mas sabe, de vez em quando Deus nos dá alguns flashes daquilo que Ele tem para a nossa vida. De vez em quando Deus mostra o quanto nós somos preciosos, importantes. De vez em quando Deus, Ele mostra o tamanho da obra que Ele realizou nas nossas vidas. E o Senhor me chama, e o Senhor te chama para hoje se entregar para esse propósito, se entregar para esse chamado. O que é o meu carro? O que é a minha casa? O que é minhas vestes? O que são bens materiais diante desse Deus maravilhoso? O que são as coisas materiais diante da salvação que Deus me deu? O que é alcançar R$1 milhão, talvez de dólares, diante daquilo que Deus tem para mim e para você? Irmão, se você conseguir essas coisas, ótimo, que maravilha, parabéns. Mas isso não é nada diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Que hoje eu e você nós possamos ouvir a voz do Senhor e entender o que Deus tem para mim e para você. Deus tem colocado coisas na sua mão. Está na sua mão. Está na sua responsabilidade. O Senhor, Ele está à destra do Pai. E Ele deixou coisas na sua mão e na sua responsabilidade. Outras coisas estão lá em casa, está na minha mão, na minha responsabilidade. Aquela mulher é minha esposa, deu para mim. Aquelas crianças são os meus filhos, Ele deu para mim. Tem coisas que Deus deu para mim. Esse culto da noite, Deus entregou para mim e para os pastores. Essas vidas que estão aqui, Deus entregou para nós. Então, a pergunta é, o que eu tenho feito com o que Deus colocou nas minhas mãos? O que eu tenho feito com os dons que Deus me deu? O que eu tenho feito com as oportunidades que Deus me deu? Será que eu tenho enxergado as oportunidades? Será que eu tenho enfrentado as oportunidades? Ou será que eu estou cheio de medo? O que eu tenho feito com os recursos que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com a igreja que Deus me colocou? O que eu tenho feito? Será que eu tenho ficado calado? Será que eu não tenho falado? Será que eu tenho encolhido minhas mãos? Será que eu tenho negligenciado a obra de Deus? Hoje Deus nos chama para honrá-lo. Hoje Deus nos chama para servi-lo. Hoje Deus nos chama para falar: Senhor, a minha vida é tua, a minha casa é tua, o meu carro é teu, a minha esposa é tua, meus filhos são teus, tudo é seu. Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu não vou ser negligente, eu vou ser excelente. O Senhor me capacitou, porque o Senhor me deu conforme as suas capacidades, e eu vou buscar no Senhor força, energia, sabedoria, e eu vou multiplicar. E um dia eu vou estar diante do Senhor e vou ouvir: servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.